Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Senhor, Deus venha abençoar poderosamente cada um. Hoje, dia 28 de 6 de 2023, nós já estamos hoje, terça-feira, glorificando o nome do Senhor, exaltando na beleza da sua santidade, porque Ele é bom. Então nós trazemos hoje aqui, irmãos, uma palavra. Não é só uma palavra, mas é também uma oração. Essa palavra ela vem em forma de oração para a nossa vida. E que cada um dos irmãos venha glorificar a Deus através disso. Então, ele se encontra no livro de Romanos, capítulo 2. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, irmãos. Que diz: o Espírito Santo nos ajuda a orar. Então, se você crê que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar, é por isso que nós estamos aqui hoje. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar. Romanos diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemido que não podem se expressar em palavra. Então, o Espírito Santo de Deus, na paracletologia, ele tem três funções. Ele diz que na paracletologia ele intercede, ele suporta e nos defende. Ele nos ensina a orar. Existe um momento que a gente não está tão com aquela disposição de orar, mas Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis ao Senhor, ao Pai, em nome de Jesus. E esse mesmo Espírito, Ele intercede pelo fato de que, porque por muitas das vezes você fraqueja, muitas das vezes você é falho, nós somos falhos, nós fraquejamos. E Ele vai interceder por nós, para que o Pai nos conceda a oportunidade ainda nesse plano. E Ele suporta. Suportar quer dizer, e muitas das vezes nós fazemos coisas que o Espírito Santo está ali e Ele está suportando o seu deslize, o seu desequilíbrio, a sua falta de fé, sabe, o seu esmaecer, a sua murmúria, a sua reclamação, as suas preocupações, sabe, quando você não vai para a igreja, mente, e Ele está ali suportando. Então, na paracletologia, aqui no livro de Romanos, falando da oração e do Espírito Santo, que Ele ora com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podemos expressar em palavra. Então, quanto mais eu tentar falar sobre o gemido do Espírito Santo, que é intercessão a Deus por nós mesmos, eu não vou conseguir dar um resoluto, chegar a um denominador comum. Bem, aqui diz: ore a qualquer momento. Então a gente entende que nós podemos orar a qualquer momento. A gente pode estar em oração em qualquer lugar. Aonde você está aí agora, levanta um clamor a Deus em oração, interceda conosco. Deus vai te abençoar poderosamente, porque a Bíblia diz que muitos receberam vitória, porque sempre viveram em oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. E é por isso que nós estamos aqui 90 dias no altar do Senhor, por nossa família. Nós já estamos há 28 dias aqui, meio-dia, orando por toda a família, por todos os irmãos, sabendo que Deus irá responder poderosamente, em nome de Jesus. Orem a qualquer momento, orem no Espírito, em todos os momentos, em ocasiões permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Efésios 6:18. Então permaneça, seja persistente. Ah, pastor, não recebi, mas vamos orar, vai receber. Ainda não aconteceu, vamos orar, vai acontecer.
Eu estou esperando, pastor. Você vai receber essa vitória, meu irmão. O que nós não podemos é parar. Ele diz: permaneça atento e seja persistente em suas orações por todo o povo santo. Então ele está dizendo que eu tenho que permanecer orando por todo o povo santo de Deus, por todo o nome que estão aqui, né, escrito neste caderno de oração, que nós oramos por cada um dos irmãos. O Senhor disse: não podemos baixar a guarda. Se eu não estou vendo que esteja acontecendo na vida do irmão e na vida de outro, eu tenho que continuar. Ele está dizendo aqui: orem em espírito em todos os momentos, em ocasiões permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Efésios 6:18. Então eu estou dentro da palavra. Eu estou aqui pautado da Bíblia. O Senhor, Ele vai operar, irmã. O Senhor, Ele vai operar, irmão, poderosamente. Deus vai nos dar essa vitória. Deus vai te dar esta vitória através da oração. No livro de Colossenses, capítulo 4, verso 2, dedique-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Olha aí, dedique-se em oração com a mente alerta e um coração agradecido. Seja grato a Deus. Tem pessoas que estão orando por você. Seja grato a Deus. Esteja com a mente alerta. Alerta em quê, irmão? Em todos os eventos que vai acontecer, que particularmente depende do Espírito Santo, é da vocação de Deus. Um culto é espiritual, uma oração é espiritual, uma doutrina é espiritual, um culto campal é espiritual, a oração da igreja é espiritual, a visita do pastor na tua casa é espiritual. Tudo é vocacionado em oração, e vocês estejam atentos por quê? Para perceber que aquilo que está acontecendo ali no momento é do Espírito Santo. É Ele que nos governa, é Ele que nos guia, é Ele que está na tábua da intercessão, é Ele que está suportando e é Ele que está intercedendo. E nesse momento é Ele que está fazendo eu chegar até você através desse áudio ou através do vídeo. Ele dedique-se à oração com a mente alerta e um coração agradecido. Aleluia. Olha aí. Aqui está onde, pastor? Em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Se você quiser ler lá, você vai ver. Mente alerta e um coração agradecido. Orem com a mente alerta e um coração agradecido. Então, na realidade, irmão, tem pessoas que oram, mas não estão agradecido. Eu já oro porque eu já vejo pelos olhos da fé a graça de Deus, o milagre na vida de tantas e tantas pessoas. Por isso que eu não paro. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, vai dizer: quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com a mão santa, levantada, livre de ira e de controvérsias. Olha aí, ele está dizendo que no momento do culto todas as pessoas venham estar ali, mas levante as suas mãos. Mas as mãos têm que estar levantadas sem ira, sem controvérsias, sem conversação, sem injúria, sem mau pensamento. A Bíblia diz: tira o mau pensamento, tira as acusações, vá para o culto dos homens. Que é o culto dos homens? É onde eu e você estamos reunidos cultuando a Deus. Nós vamos estar cultuando a Deus, orando ao Senhor, cultuando a Deus ali. E ali a Bíblia diz que é o culto que os homens estão oferecendo a Deus. Isso é espiritual, culto espiritual. A gente está oferecendo a Deus um culto espiritual. E nesse momento que a gente ora, meu irmão, acontece algo glorioso. Então a gente levanta nossas mãos e as nossas mãos não vai estar aqui. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mão santa, levantada, livre de ira e de controvérsia. Então essas mãos têm que ser como? Pura, livre de ira e de controvérsia. Se alguém for botar a mão na cabeça de alguém e essa pessoa está cheia de controvérsia, a vida velha irregular, os pensamentos irregular, essa pessoa não tem pensamento puro, essa pessoa não tem uma vida estável, essa pessoa não tem uma vida exemplar, não tem uma vida espiritual, ela quer pôr a mão sobre a cabeça de alguém, não pode, tem que ser a mão livre de ira e de controvérsias. Mas muito que eu vejo aqui é pessoas cheias de ira,
cheia de controvérsia, querendo pôr a mão na cabeça de alguém lá na igreja. As pessoas que pôr a mão, ela pôr a mão, ele pôr a mão, vai acontecer o quê? Controvérsias e contenda na família, na casa, porque essas mãos não são livres, não são limpas, né? O que eu vejo em Hebreus capítulo 4, verso 16, olha que maravilha. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, aonde receberemos a misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha o que ele diz aqui, irmão. Isso é muito lindo. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim aproximemos com toda a confiança do trono da graça, aonde receberemos a misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então vamos se aproximar, irmão, do trono da graça. Vamos se aproximar desse trono da graça. O que é o trono da graça? O apóstolo Paulo falou uma vez, quando ele disse: Senhor, o que eu vou fazer? Qual é, Senhor, a garantia que tu me dás para me fazer a tua obra? A minha graça te basta. Olha aí. O trono da graça de Deus nos fornece autoridade, autonomia, poder, gloriosamente. E isso é verdade. Agora, irmãos, se nós olharmos também Salmo 116, 1 e 2, Deus ouve a oração e lhe dá a resposta. Quem está pedindo a resposta de Deus? Aqui vai a tua resposta. Aqui Deus está dizendo, Deus ouve as orações e lhe dá a resposta. Deus ouve a oração e lhe dá a resposta. Isso é muito bom. Saber agora meio-dia, 12h15, nesse horário, na virada do meio-dia para tarde, saber que o nosso Deus, ele é bom. Deus ouve a oração e lhe dá a resposta. Quem sabe tem pessoas agora mesmo orando e pedindo a resposta a Deus. Eis aí a palavra, Deus, ele vai te abençoar sim. Deus entregará sobre as tuas mãos essa bênção, essa vitória. O Senhor entregará para você. Aqui, Salmo 116, 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Então quer dizer, ele está fazendo um voto a Deus. Não é um voto como as pessoas gostam de fazer. Tem pessoas que dizem, eu vou fazer aqui um voto a Deus. Se Deus me abençoar, eu vou dar um culto de ação de graça. Se Deus abençoar, eu vou dar um ventilador, uma cadeira, alguma coisa para a igreja. Não. Aqui você vê no Salmo 116, verso 1 e 2, ele diz, porque ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto eu viver. Isso é um voto o quê? Solene. Deus gosta desse tipo de voto. Orarei enquanto eu viver. Orarei enquanto eu viver. Isso é voto perpétuo. Deus quer saber desse tipo de voto. Deus não quer saber de voto que se acaba logo. Porque esses votos que se acabam logo, as pessoas terminam e pronto, vai embora e não querem fazer mais. Mas se você fizer um voto solene com Deus, é melhor do que prata, ouro, dinheiro e condição. Você está fazendo um voto com Deus. Senhor, eu vou orar pro resto da minha vida. Eu não pararei de orar enquanto eu viver. Ele diz que ia viver em oração, em constante oração a Deus, em constante oração ao Senhor. E é isso que está faltando no tempo de hoje. Votos solenes, votos perpétuos. Pessoas dizendo, não faltarei em culto enquanto eu viver. Não faltarei em uma oração enquanto eu viver. Não faltarei lendo a Bíblia enquanto eu viver. Vou ler essa palavra enquanto eu viver. Vou jejuar enquanto eu viver. Vou orar enquanto eu viver. Vou buscar enquanto eu viver. Vou evangelizar na minha vida enquanto eu viver. Não tem mais esse tipo de voto. Os votos que têm são limitações dadas por homem. Homens fazem votos, apresenta a Deus votos. São limitações que o homem mesmo colocou, estatuto e pauta humana. Deus não trabalha em coisa fabricada por mão humana. O Senhor, ele é um Deus de voto. Está dizendo a palavra, ele é um Deus de voto. Fala comigo e diga que você vai servir perpetuamente. Enquanto você viver, está feito o negócio. Isso é o que Deus quer. Pode inventar qualquer outro tipo de coisa. Deus não está nem aí. Mas se você fizer um voto solene, aleluia. Amo ao Senhor, ele diz aqui, ó. Amo ao Senhor. Ouve a minha
Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto eu viver. Ele está dizendo que Deus escuta a voz dele, irmão. Ele está dizendo que Deus se inclina para ouvir. Entendeu? Então ele diz que ama a Deus. Tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas é faltosa. Tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas não quer saber de ter compromisso com os cultos. Tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas não querem viver em constante obediência. Querem fazer as coisas do seu jeito. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é ser obediente, estar debaixo de estatuto e disciplina. É isso. Jesus nos ensina a orar. Vamos aprender com Jesus aqui nesta palavra tão gloriosa. Jesus nos ensina a orar. Quando você orarem, não seja como hipócrita, que gosta de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, aonde todos possam vê-lo. Eu lhe digo em verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, mas quando orarem, cada um vá para seu quarto e feche a porta, e ore a seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, os recompensará ao orar. Não repita frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Aleluia. As suas orações serão respondidas. Não seja como eles, pois seus pais sabem exatamente do que você precisa, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que coisa interessante, que palavra gloriosa. O Senhor nos ensinando a orar. Um pai que nos ensina a orar. Um pai que nos ensina a orar de uma forma tão amável. Olha aqui, a oração nos beneficia. Eu quero dizer para você que a oração nos beneficia. Se você atentar para isso, ele diz assim, glória a Deus. Ele diz assim: não vivam preocupados com coisas alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisa e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que agradará ao seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, o Senhor, Ele está falando aqui em sua palavra. A oração nos beneficia. Então Ele está dizendo: Deus excede todo o entendimento e que guardará no seu coração a sua mente em Cristo Jesus. Quando nós oramos, nós passamos a ter mente de Cristo e sabemos da vontade de Deus. Isso é muito interessante. Aleluia. Glória a Deus. Isso está pautado em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Já no livro de Tiago, no capítulo 1, 5 e 6. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir, mas quando pedir, faça-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Tiago 1, 5 e 6. Glória a Jesus. Se alguém precisa, você vai pedir a Deus, mas você tem que pedir crendo Glória, glória, que já está de posse dessa bênção, que já vai receber. Então, tem pessoas que oram, mas desistem logo. Aí Deus já está fazendo o mistério da cura, do milagre. Mas por a desistência da pessoa, aquela pessoa fica pior, fica ruim.
Então por quê? Aí ela vai botar a culpa e vai dizer não aconteceu porque o homem não é de Deus, não aconteceu porque a mulher não é de Deus, não, é porque você é falha, é porque você é falho, por isso que você não obtém a resposta do milagre. Muitas das vezes nós oramos por pessoas em sua casa e Deus, ele começa a trabalhar no processo da cura, e quando essa pessoa vai para a igreja, ela começa a andar, o ministério da cura vai concretizar ali na caminhada dela, mas ela não entende, ela desiste fácil, e aí continua as coisas a piorem, e depois vai querer culpar a quem? A obra de Deus, a igreja, o homem de Deus. Mas é por ao contrário, quando nós passamos a ser desistentes, nós desistimos fácil, nós paramos de buscar a Deus, paramos de acreditar que estamos de porte da cura, o inimigo começa a agir com mais poder e autoridade para poder fazer coisas piores do que já existia. Então não baixe a guarda, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí ele diz aqui em 1 João 5, 14, 15, a oração funciona de verdade. Aleluia. Quem crê que a oração funciona de verdade? Aleluia. Irmãos, a oração funciona de verdade. Aleluia. Aleluia. Estamos certos de que Deus nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme a sua vontade. Em uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Então você tenha certeza que agora você vai receber esse milagre. Agora você vai receber, porque agora você está vendo a oração funciona de verdade. Agora você está vendo o respaldo dentro da palavra. Porque nós estamos aqui 90 dias no altar do Senhor, porque a oração funciona de verdade. Deus promete responder. Deus promete responder quem ora de verdade, quem acredita. Eu não duvido, eu acredito nessa oração, eu acredito nesses 90 dias, eu acredito neste tempo que nós vamos passar aqui, eu acredito em nome de Jesus. Deus promete responder. Olha aí, pastor, Deus está respondendo, está aqui a resposta. Deus promete responder. Está em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos e os ouvirem do céu, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olha aí, receita de Deus para você ter uma vida abençoada e cheia de resposta de Deus. Aleluia! A oração, aleluia. A oração, irmão, é intimidade com Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente tem intimidade com Deus. Aleluia. Quanto mais a gente ora, mais a gente tem intimidade com Deus. Glória a Deus. A oração é intimidade com Deus, intimidade com Deus. Glória a Deus. Está onde, pastor, isso? No Salmo 27, verso 8, que diz: meu coração ouve tua voz, dizer, venha, entre na minha presença. E o meu coração responde, Senhor, eu irei. Então, quando nós oramos, entramos na presença de Deus, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória, glória a Jesus. Requisitos para a oração. Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Eita Deus! Oh, aleluia! Deus vai ouvir essa oração que você está fazendo. Deus está dizendo, essa é a tua resposta hoje. Aleluia! João 15 e 7. Jesus diz, mas se vocês permaneceres em mim e em minha palavra permaneceres em vós, aí pedides, pedirão o que quiseres e isso lhes serão concedido. Aleluia! Olha que maravilha Deus falando aqui. Jesus disse, mas se você permaneceres em mim e minha palavra permaneceres em vós, pedirão o que quiseres e isso lhes será concedido. João 15, 7. Aleluia. O Senhor concederá, meu irmão. Minha irmã, o Senhor concederá bênçãos poderosas sobre a tua vida, sobre a minha vida, Glória, glória, glória. sobre a tua família, sobre a tua casa. E ele diz, mas se você permanecerdes em mim,
Então isso está dizendo, irmão, que nós temos que permanecer. Nós não podemos ser falha ou falho, para que a conclusão da minha oração, né, termine, se concretize. Aleluia. Está aqui o fruto da resposta do que nós estamos precisando, do que nós estamos pedindo a Deus. Está aqui. Esse é o fruto da resposta da oração de hoje. Ele diz: mas se você permanecerdes em mim, tem que permanecer na minha palavra, permanecereis em vós, pedirão o que quiseres, e assim lhes será concedido. Glória, glória, glória. Então, irmão, tem aqui um exercício, tem algo que tem que ser feito para que tudo isso venha a ser conclusível ao nosso Senhor Jesus. Salmo 145, verso 18 diz assim: o Senhor está perto de todo que o invoca, sim, de todo que invocam com sinceridade. Viu? O Senhor está perto de todos os que invocam, mas o que invoca com sinceridade. Se você está com sinceridade, se você está invocando a Deus e é com sinceridade, o Senhor está perto, aleluia. E quando Ele está perto, isso quer dizer que Ele pode ouvir, pastora, a nossa oração. Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Então Ele está dizendo aqui: o Senhor está perto de todos que invocam, sim, de todos que invocam com sinceridade. Então todos que oram com sinceridade, invocar é orar, você está invocando, é orando. É igual aqui o requisito do Salmo 27:8, que ele diz: meu coração ouviu a tua voz dizer, vem e entra na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Olha aí. Então quando o salmista orou, ele escutou a voz do Senhor chamar: vem à minha presença, porque ele invocou e o Senhor atendeu. Glória, aleluia, louvado seja Deus. E para a gente parafrasear e terminar essa mensagem, o que a Bíblia diz sobre a oração. Aí diz aqui, Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Persevere na oração, irmão, nós temos que perseverar na oração, não podemos falhar. Você vai perseverar com a gente? Jesus disse: peça e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe, todos que procuram, encontram, e para todos que bate, a porta abre. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir de um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se você, que são maus, sabe dar bons presentes a seus filhos, quanto mais meu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirdes. Dará bom o quê? Presente, meu irmão. É o que eu sempre prego na igreja. Quando nós obedecemos a disciplina, Deus presenteia seus filhos. Está aqui a resposta. Tudo que é pregado ali naquela casa e aqui, está aqui a resposta, respaldo bíblico. A oração, os 90 dias anotados do Senhor, está todo respaldado dentro da Bíblia. Quem vai escutar até o final vai receber essa bênção gloriosa dessa mensagem de oração. Bendito Deus eterno Pai, abençoa teu filho, abençoa tua filha, derrama da tua graça, da vitória, abençoa cada um que vai ouvir até o final. Presenteia ele, porque ele é um herói, ela é uma heroína, por ouvir essa mensagem até o final. Abençoa hoje, é hoje, é hoje, é hoje, em nome de Jesus, amém.